Bom dia, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos conceda uma tarde maravilhosa e uma noite plena, tranquila, com sono tranquilo. Que Deus seja conosco em todo o tempo, nos dando livramento em todas as áreas da nossa vida. Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso lugar seguro. E em tempo de angústia, Ele é aquele em quem nós nos refugiamos. Continue se refugiando debaixo da poderosa e potente mão de Deus. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Ele tem guardado os nossos caminhos. Vamos estudar Gênesis capítulo 9. Corra lá e pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor nos conceda discernimento e entendimento da palavra de Deus neste momento. Aqui vamos estudar hoje, capítulo 9. Então é muito importante que você pegue a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu estou sempre dizendo isso porque para mim foi muito edificante estudar a palavra de Deus. E quanto mais eu leio, mais me aproximo do Senhor. Então eu acredito que vai ser assim com você também. E você vai ter fome e sede da palavra de Deus. Porque vendo os feitos que Deus fez no Antigo Testamento, nos fortalece, nos reanima para que a gente continue na presença do Senhor, buscando Ele cada vez mais. E quando a gente lê o Novo Testamento, há muitas promessas, do começo até o final da Bíblia, que nos traz renovo, consolo e esperança. Vamos ler o capítulo 9, então, de Gênesis. A aliança de Deus com Noé. Nós já gravamos os outros capítulos, dá uma olhadinha aí, para que você consiga compreender melhor. É melhor quando você consegue estudar do capítulo 1 e assim ir prosseguindo para facilitar o seu entendimento. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra. Então, a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa na antiguidade eram os filhos. Então, os filhos são herança do Senhor e eram considerados abençoados aqueles que tinham filhos. Aqui no versículo 2, ele está dizendo que todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês, dos homens, né? Então, todos os animais da terra teriam medo e pavor dos homens. Como, de fato, desde Adão e Eva, era Adão e Eva que ia mandar nos animais e em todas as outras coisas eles iam dominar sobre tudo. Agora que ele destruiu toda a humanidade e ficou Noé, os filhos, a esposa e as esposas dos filhos, eles também iam dominar sobre todos os animais e nós temos domínio sobre tudo que tem na terra, toda a criação de Deus, nós temos domínio. E as potestades, Deus sujeitou tudo aos pés de Jesus. Vamos voltar para o nosso estudo. Aqui ele fala: tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Versículo 2. 3. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Tudo que se move e vive, vocês podem comer. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou também todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. E Paulo também alerta lá sobre comer a carne sufocada, né? Então, ele alerta que a gente deixe que o sangue escoe para comer a carne. Não coma carne com sangue, é isso que ele está dizendo. Certamente eu vou requerer o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal eu vou requerer, bem como do ser humano, sim, de cada um eu vou requerer a vida de seu semelhante. Versículo 5. O que ele está dizendo? Todo animal que você matar e comer ele com sangue, e todo ser humano que você matar, eu também vou requerer o sangue dele.
É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Aqui nesse capítulo 9, Deus está dizendo aqui nesse momento aqui do versículo 6, que cada um que matasse seria morto também. Porque naquela época era assim que acontecia. No Novo Testamento, Jesus já fala outras situações com relação a isso. Ele fala que não somente quando a gente mata, mas quando a gente se ira com as pessoas também é réu de juízo, ele fala. Nem ira, Jesus não quer que a gente nem se ira com o próximo, imagina tirar-lhe a vida, de forma nenhuma. Versículo 7. Mas sejam fecundos e multiplique-se, povoem a terra e multiplique-se sobre ela. Veja aqui no versículo 6 que Deus fala, Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então não se pode matá-lo. Na verdade, Jesus fala que não pode nem irar, não pode brigar, não pode contender, não pode ter sentimento ruim, não, de jeito nenhum. Se o seu coração está com algum sentimento ruim aí, por qualquer pessoa que seja, não precisa nem ser seu parente, qualquer um, se for dentro da sua família, aí você tem que orar mesmo, porque você precisa perdoar. Qualquer pessoa que você esteja com rincha, com ira, com contenda, em nome de Jesus, comece a clamar a Deus para que você consiga perdoar essa pessoa. Porque é você que não pode carregar sentimento ruim no coração. Não tem nada a ver com o que o outro está sentindo. Tem a ver com o que você está sentindo. Porque Deus sonda o teu coração, da mesma forma que sonda o coração do outro. Mas é você e Deus. Então vá pedir perdão para Deus e pedir a Deus para você perdoar essa pessoa. E se você fez algo para alguém, peça perdão, para que você não fique em pecado e com falta de comunhão com Deus. Quando você lê o livro de Mateus lá, já está gravado aí, depois vocês dão uma olhada lá. Eu já gravei Mateus, Marcos e Lucas e Atos dos Apóstolos. Dá uma olhadinha lá, vocês vão ver como que é que Jesus lidava com o ser humano. E é desse jeito que a gente tem que lidar, como Jesus fazia. E Jesus falava que a gente não pode nem se irar contra o outro, nem por defeito, nem por apelido. Lá eles falam, não diga que o outro é raca ou que o outro é tolo. Lá ele fala desse jeito, que será réu de juízo só de fazer isso. Então Jesus fala que a gente não pode nem brigar. Imagina tirar a vida do outro, não, porque Deus é o dono da vida e só Ele pode tirar. E aqui no 8 ele fala, Deus também disse a Noé e a seus filhos. Olha, no versículo 7 ele falou, sejam fecundos e multiplique-se, povoem a terra e multiplique-se sobre ela. Multiplique eles, os filhos, tivessem descendências e geração. Filhos são herança do Senhor, É o bem mais precioso que Deus nos deu. Versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que sairão da arca e com todos os animais da terra. Eu estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa promessa, Deus começou a fazer ela lá no capítulo 8, onde ele disse que que ele não mais destruiria os seres humanos por causa do jeito que o ser humano é, porque o ser humano é mau desde que nasceu. Nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade, desde que é pequeno, Também eu nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não vai deixar de haver semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Essa foi a promessa do versículo 21 e 22 do capítulo 8. E agora Deus fez uma outra promessa no versículo 11 do capítulo 9. Eu estou estabelecendo a minha aliança com vocês
e os seres vivos não mais serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais vai haver dilúvio sobre a terra. Deus falou, nunca mais vai haver dilúvio sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Para todas as futuras gerações, para nós também, claro. Eu vou colocar o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, no meu pensamento, eu penso que é o arco-íris, porque é ele que vem quando vem chuva, quando acaba a chuva, quando vem aquela neblina, né, aquele chuvisquinho, vem o arco-íris. Então, no meu pensamento, é o arco-íris. Mas como eu sempre digo para vocês, pesquise sobre todos os assuntos falados aqui. Vocês nunca devem ficar só com o que eu digo e com o que o pastor diz, com o que qualquer outro pregador da palavra fala. Vocês devem ir na Bíblia, pedir revelação da parte do Espírito Santo, porque ele sim é o Espírito da verdade. E aí ele está dizendo aqui no versículo 14, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco, então me lembrarei, versículo 15, da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de toda a espécie, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Deus fez uma promessa que nunca mais vai destruir a terra com água. O arco estará nas nuvens, eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que há na terra. Então, Deus fez essa aliança com o ser humano e todos os seres vivos. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. No versículo 20, Noé pronuncia bênção e também maldição. Fiquem aí. Preste bastante atenção e comece aí a ler aí na tua Bíblia. Quem é que Noé vai amaldiçoar e por que ele amaldiçoou? E quem é que ele vai abençoar e por que abençoou? Sendo Noé agricultor, ele passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Quando a gente lê essa palavra, as pessoas que gostam de beber bebida alcoólica, elas pegam essa passagem. Noé não tinha pensamento de como que o vinho ia embriagá-lo. Porque quando ele plantou a vinha e fez o vinho, ele bebeu sem entender o que é que o vinho ia trazer para ele. Você e eu, quando bebe algo pela primeira vez, você não sabe quais são as ações que aquilo vai dar no teu corpo. E eu não estou falando só de bebida alcoólica, bebida, comida, tudo que você come pela primeira vez, você não sabe qual ação aquilo vai trazer para o teu sistema, né? Para você, como que você vai reagir àquele alimento e àquela bebida. Noé aqui também, eu imagino, por ele ser um homem de Deus, que tinha prazer em obedecer a Deus, eu imagino que ele não sabia que aquilo ia trazer vergonha para ele. Da mesma forma que eu e você, quando comemos ou bebemos algo que a gente nunca pôs na boca, a gente não sabe qual a reação. A bebida alcoólica é a mesma coisa. Quando você bebe a bebida alcoólica pela primeira vez, você não sabe qual reação ela vai te dar. Tanto uma como outra. Porque a cerveja ela traz uma reação, a cachaça traz outra reação, o vinho traz outra reação e assim, consequentemente, todas as outras bebidas alcoólicas, sejam elas geladas ou quentes. Então, quando você bebe algo, você não, pela primeira vez, você realmente não sabe qual ação ela vai trazer. Porém, depois que você bebeu e aquilo trouxe uma consequência ruim para você, você já sabe. Então, se você voltar lá e no mesmo erro, aí já é culpa tua. Noé aqui, nesse momento, não sabia. Agora, se ele voltasse e fizesse novamente, aí sim, ele estaria errado. Mas a Bíblia não cita que ele fez isso novamente, que ele se embriagou com vinho. Talvez ele tenha bebido, mas com cuidado e com juízo. Eu não aconselho ninguém a beber pelo simples fato que
eu já fui uma pessoa que bebia, eu tenho testemunho aí da minha conversão. Depois vocês dão uma olhadinha lá no título está dizendo, vocês não são dono da sua vida. É assim que está escrito lá. Porque ali eu estava falando com jovens e com pessoas que, assim como eu, acham que é dono da própria vida e fazem o que quer. Eu era assim. Hoje eu não sou mais. Eu não sou dona da minha própria vida. Jesus Cristo é meu dono. Eu não sou mais de mim, eu sou de Cristo. Não estou mais em mim, estou em Cristo. Então hoje eu não bebo pelo simples fato que a bebida ela tira da gente o pouco de domínio que a gente tem. Nós já não temos muito domínio próprio sobre a língua e sobre as ações, e nem sobre o que a gente vê. Imagina bebendo, se embriagando, perdendo o juízo, aí que não consegue ter domínio mesmo. Então, a bebida, eu não aconselho ninguém a beber por causa disso. Porque quando você bebe, altera o seu humor, as suas ações, a sua fala, o seu pensamento, tudo altera. Então, a bebida ela não traz benefício para ninguém. Você que está me ouvindo, que bebe, você sabe. Fica sem beber num ambiente para você ver como que você fica. Você é uma pessoa. Aí, quando você começa a beber, você muda o seu humor, muda a sua personalidade. Porque a bebida te dá impulso para fazer muitas outras coisas. Eu tenho medo de vaca. Quando eu bebia, eu não tinha. Eu ia correndo atrás delas como se eu tivesse peito de aço e elas não me atingissem e não me machucassem. E a mesma coisa é para a briga. Quando bebe, a pessoa que bebe, ele não é briguento. Mas quando ele bebe, ele briga, porque ele acha que pode, que consegue, que é capaz. Então, voltando para o nosso estudo, que eu quero que você entenda, por favor, com relação à bebida. Que a bebida altera muito o nosso humor. O nosso não, está repreendido em nome de Jesus, porque ela alterava. Há muitos anos atrás eu não bebo e Deus vai continuar me protegendo e me livrando deste mal. Porque a bebida é um mal que causa transtorno na vida de todos aqueles que bebem. Todo mundo que bebe sabe que quando bebe, altera o seu humor e a sua personalidade. Em nome de Jesus, controle-se. Não beba. Eu não vou te falar para beber com moderação, eu vou te falar para não beber. Porque eu não apoio, não concordo, não acho que isso é benéfico para a nossa vida. Cada um tem sua opinião, essa é a minha. De alguém que bebeu, já se embriagou e já fez muitas coisas ruins por causa que a bebida alterou o meu humor. Né? Nós, seres humanos, já somos mal naturalmente. Nós já temos a nossa carne que aflora. Mas se você bebe, ela piora. O espírito fica bem escondidinho no cantinho e a carne vai tomando conta de tudo e fazendo um monte de coisas, um monte de artimanha. Você que bebe sabe disso. E você que não bebe não queira experimentar, né? Mas se experimentar, antes de experimentar, você é inocente. Experimentou, fez mal para sua vida e você foi lá e fez de novo, não é mais inocente não, tá? Porque eu tô te falando que a bebida faz mal. E outras pessoas também vai dizer. Se você, por um acaso, quiser saber, as pessoas vão dizer. Bebida, droga, tudo tem o mesmo efeito, né? A droga também é a mesma coisa. No caso aqui a gente está falando de bebida, mas a droga ela traz efeitos devastador, tanto nas nossas ações como também dentro de nós. A bebida é a mesma coisa, ela tanto faz mal para a gente com as nossas ações, né? Com a nossa fala, com a luxúria, com um monte de coisas, como também ela faz mal para o nosso sistema, né? Para os nossos órgãos. A droga é a mesma coisa. Faz mal para nós, para nossa mente, né? Para os nossos órgãos. Faz mal, gente. Isso que não é feito para nós, por favor, não bebe, não se drogue, por favor. Vamos voltar aqui. Bebendo do vinho, ele embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, Cã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam lá fora. Então os 2 irmãos, Sem, Jafé, pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e foram andando de costa, com o rosto desviados, cobrir a nudez do pai sem ver. Olha a diferença de quem não tem prudência e de quem tem prudência. Cã foi lá, viu, e além de ver,
divulgou a notícia. Ele podia simplesmente ver, voltar, pegar a capa, cobrir o pai e, ó, não contar para ninguém. Ele viu, né? Já estava errado de ver, mas ele não ia saber se ele não visse, né, gente? Voltasse, cobrisse o pai e saísse calado e não contasse para ninguém. A mesma coisa a gente deve fazer, não contar para ninguém. Coisas que a gente vê que traz vergonha para o outro, não conte para ninguém. Guarde esse segredo para você. Eu preciso fazer isso e você também. Não deve ficar divulgando notícia ruim, notícia que envergonha as pessoas por aí. Não. Aquela pessoa ela já se sentiu envergonhada por si mesma, ela vai se corrigir. Mas caso um dia, com a ajuda do Espírito Santo, você tenha desejo, se a pessoa continuar no erro, você tenha desejo de ir lá falar, chega lá e fala com cuidado, com educação, com carinho, com sabedoria. Mas não faz igual Cã aqui não, que viu e ainda saiu contando. Para a honra e glória do Senhor, ele contou para os 2 irmãos que tinham sabedoria e juízo e prudência. E os 2 irmãos não eram linguarudo. Pegou a capa, jogou sobre si, voltou com cuidado, sem ver o pai. Eles não queriam ver o pai nu. Eles não queriam ter esse pecado com eles. Voltou e cobriu o pai. Então, quer dizer, cobriu a vergonha do pai. Não divulgou isso para os outros. E nem quis participar. Então, é assim que a gente tem que ser. Você viu, deixa quieto onde você viu. Não fique comentando com os outros. Se você pode ajudar como Sem e Jafé fez, amém. Mas como Cã nunca faça. Não sai por aí falando igual Cã fez, não. Faça como Sem e Jafé que foi lá. Resolveu o problema, esperou, resolveu o problema e saiu. Quando o pai acordou, viu que estava coberto. Aí sim, o pai descobriu quem foi que contou e quem foi que cobriu. Aí vocês vão entender quem ele amaldiçoou. Já deu para entender, né? Quem foi que ele amaldiçoou? E quem foi que ele abençoou? O pai abençoou os 2 que com prudência e juízo foram lá e ajudou o pai. Não o outro que foi lá e saiu contando. O que saiu contando foi amaldiçoado pelo pai. Nós vamos sempre ser amaldiçoados quando a gente fala demais, porque a língua é o castigo do corpo. Não é isso que todo mundo fala por aí? E realmente, com a língua você pode abençoar e também amaldiçoar. Cã perdeu a oportunidade de abençoar o próprio pai, de ficar em silêncio. Que a gente não perca a oportunidade de ficar em silêncio, que a gente comece a ficar em silêncio a partir de agora e falar somente o que é necessário. Aqui no versículo 24 está dizendo: quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo do seu servo para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então foi abençoado Jafé e Sem, e Canaã, e toda a descendência de Canaã se tornou servo dos próprios irmãos. Por quê? Porque falou demais e não honrou o teu pai. Honra o teu pai e tua mãe, porque tem mandamento com promessas para quem honra o pai e a mãe. Versículo 28. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Versículo 28. Noé morreu com 950 anos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para ter domínio sobre a nossa língua, para ser fonte de água doce em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu amo você em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo.